interessante, que a gente já vem discutindo no programa Lado a Lado com a notícia de hoje, sobre a maioridade penal. Um assunto que vem se destacando cada vez mais na mídia. Primeiramente, uma boa noite. Doutora, qual a sua opinião, primeiramente como cidadã, sobre a lei da maioridade penal? Boa noite, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, ele é o assunto do momento. As pessoas acreditam muitas vezes que o endurecimento das leis funciona na questão da criminalidade. Então, agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso para a população da comarca de Carazinho. Eu acho meio complicado falar só como cidadã, considerando que eu sou juíza da infância há 13 anos, mais ou menos. Eu posso dizer apenas que é um grande erro nós mexermos nessa questão da maioridade penal, reduzindo-a aos 16 anos, por vários fatores que eu gostaria de abordar ao longo dessa entrevista. E, não obstante, digamos assim, a opinião de muitos e pessoas também doutrinadores da área do direito que pensam em contrário. Quais seriam essas mudanças que a senhora acha que não é necessário, que a senhora citou agora há pouco, que a opinião da senhora é contra essa alteração? Na verdade, o que acontece? Nesses 13 anos que eu sou juíza da infância, eu posso citar várias experiências que nós tivemos com menores que se envolveram na prática de atos infracionais e que, quando alcançaram a maioridade, obtiveram a tomada de um rumo pelo caminho certo. Eu tenho um exemplo aqui de Carazinho que eu gosto muito de utilizar nessas situações, que era um menino que nós tínhamos aqui. Ele tinha vários envolvimentos em delitos graves, roubo na sua maioria. Ele ficou um tempo recolhido no CASE e lá ele recebeu toda a assistência psicológica, psiquiátrica e técnica necessária para que ele pudesse ter um desenvolvimento naquele período adequado. Quando ele se desligou do CASE de Passo Fundo, ele já se desligou com uma companheira. E lá se vai mais de um ano que nós não temos notícia do envolvimento dele em outros fatos. Tomara que ele continue assim e nós temos esperança que sim. Mas isso só foi possível pelo trabalho realizado pela rede, pelo CASE e por todo o aporte que o ECA dá com um olhar a essas crianças e a esses adolescentes. A senhora falou agora do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse assunto vir à tona novamente agora da lei da maioridade penal, talvez o ECA não venha sendo cumprido como deveria realmente? Na verdade, o Estatuto ele vem sendo cumprido gradativamente com aquilo que nós esperávamos. Veja, isso não é uma crítica ao poder público, esse é um dado de realidade. O que nós temos em matéria de cumprimento de Estatuto? Muitas vezes o pouco envolvimento do município e do Estado nas estruturas mínimas necessárias. Exemplo aqui de Carazinho, bem concreto. Nós temos uma casa de acolhimento, né? Precisaríamos ter uma casa para os meninos e uma casa para as meninas. Não temos essa condição, né? Nós precisaríamos ter um local de cumprimento da semi-liberdade, que ela é diferente um pouco do CASE. Tá? O menino fica lá, ou a menina, durante a semana, nos finais de semana ele volta para a residência dos pais, né? dos guardiões. Nós não temos isso aqui. Então, nós precisamos mandar para que cumpram essa semi-liberdade também em Passo Fundo. Consequentemente, a rede aqui de Carazinho, que funciona bem, isso eu posso dizer, ela não tem o devido acompanhamento durante toda a fase da semi-liberdade do adolescente. E muito menos na internação. Quando é que nós vamos ter contato com esse menino durante o desligamento? Quando ele vem passar os finais de semana. E quando ele vem passar os finais de semana, nós somos avisados e avisamos o Conselho Tutelar e o restante da rede que atua naquela família. Então, nós temos essa falha. A falha está aí. O que o brasileiro tem mania em matéria de legislação? De legislar lá no topo da pirâmide, quando nós temos que legislar na base. O que nós precisamos fazer? Estruturar a rede de atendimento na questão dos psicólogos, dos assistentes sociais, dos psiquiatras, dos agentes de saúde, de todos esses organismos que atuam diretamente na família e fazer essa atuação na base. Começar no momento em que aparece o problema na família. Por quê? Porque isso é fato. Nós temos aqui, não em estatísticas, porque isso a gente nunca fez, mas eu posso dizer com certeza, a grande maioria dos adolescentes envolvidos em atos infracionais, eles têm problema de estrutura familiar. Muitos deles não têm pai, né? Muitos deles não têm pai nem da figura de um tio, de um avô, de um padrasto.
A grande maioria deles tem pais também envolvidos no crime e por conta disso desestruturam o restante da família, né? A maioria deles não estuda, a maioria deles não tem perspectiva de vida, não tem sonhos. Isso é uma coisa que eu pergunto para eles de vez em quando. Que sonhos vocês têm? O que vocês almejam na vida? O que vocês desejam? Porque a gente se impulsiona para frente com base nas expectativas que a gente tem na vida. Eles não têm isso. Por quê? Porque eles vêm de uma base que não é falida, mas que naquele núcleo deles faliu, e faliu por culpa do sistema, faliu por culpa da sociedade, faliu por culpa do poder público. E aí eu incluo todos nós, eu incluo o Poder Judiciário, eu incluo o Ministério Público, eu incluo toda a rede de proteção. Não vai ser diminuindo a menoridade que nós vamos resolver o problema. Porque muitos meninos, muitas meninas começam na vida infracional com 12 anos, às vezes antes. E o Estado não atua no ato infracional porque até 12 anos nós não temos a atuação criminal, digamos assim. Mas muitos deles começam com 11, com 10, começam a usar droga com 9 anos, né? Então, se nós formos ver o histórico desse adolescente infrator, nós vamos ver que aos 16, 17 anos, eles já estão descolados. O problema aconteceu bem antes. E aconteceu bem antes por falta de investimento na base familiar. A gente vai usar um exemplo agora, doutora, por exemplo, assim, muitos especialistas que são a favor da lei da maioridade penal, vamos usar um exemplo, por exemplo, dos traficantes, utilizam jovens de 16, 17 anos, porque sabem que eles não vão ter o mesmo time a mesma penalidade em relação a quem é maior de idade. Aí os especialistas são a favor dessa lei para 16, 17 anos. Mas quem sabe se mudar isso realmente, é como a senhora bem disse, o crime vai acontecer, aí vão puxar esses adolescentes mais cedo, 14, 15, 13 anos. Justamente. Na verdade, nós não podemos ser tão simplistas na solução. Hoje, eles usam, digamos, os meninos de 16, 17 anos, né? Eles vão usar os de 15, os de 14, os de 13, que são até mais influenciáveis. Fato seja dito, a imensa maioria dos adolescentes envolvidos no tráfico são usuários. Acho que mais de 95% deles são. Logo, eles vão continuar fazendo isso para fins de garantir a droga própria, só que vão usar meninos mais novos. E nós vamos regredir de novo, vamos botar a maioridade penal para 15 anos, aí vamos usar os de 14. Aí nós vamos regredir para 13 anos, bom, eles vão usar os de 12. O crime funciona assim, nós sabemos disso. Nós temos falhas em outros lugares. Nós temos falhas na fase da investigação por falta de estrutura adequada, nós temos falhas lá na questão da brigada militar por falta de estrutura adequada, por falta de efetivo, nós temos falhas no tramitar do processo porque nós pegamos só os pequenos, nós pegamos só as mulas, nós não conseguimos botar a mão nos grandes. Nós temos inúmeros exemplos aqui de processos andando que nós sabemos, é voz corrente na cidade. Todo mundo sabe e fica se perguntando, mas como é que o judiciário não faz nada? Como é que a polícia não faz nada? Porque eu trabalho com o processo, eu trabalho com o que tem aqui. E aí a gente tenta investigar e tenta chegar no grande, mas o grande é muito esperto. Então nós chegamos nas periferias, nós chegamos nos que são usados pelos grandes. E os menores vão continuar sendo usados. A situação ela não é tão simples assim. Vão mudar a lei e aí vai acabar com isso. Agora vamos mudar a lei na questão da violência doméstica, do homicídio contra a mulher. Vamos aumentar a pena. Vai acabar com a situação? Não, não vai. E não vai acabar por quê? Porque o Estado precisa interferir na questão de atendimento psicológico àquela família que sofre violência. Então, os homicídios contra mulheres vão continuar. Não é aumentando penas. É tornando as penas que existem mais efetivas e criando uma estrutura familiar, criando uma estrutura dentro do núcleo que também seja efetiva. Só que é mais fácil mudar a lei do que investir no resto. Custa menos também. A senhora acha que é mais fácil resolver toda essa situação por esse caminho e há de forma concreta realmente que o governo consiga fazer isso? Você diz na questão de aumentar, isso. Diminuir a maioridade. De fazer com que essa situação de crimes envolvendo jovens, adolescentes, termine.
acha que há uma solução rápida e fácil que o governo consiga fazer? Não dessa maneira que está se pensando, muito pelo contrário. Nós temos hoje vários presídios interditados no estado do Rio Grande do Sul, que não comportam os acima de 18 anos. Nós vamos ter que colocar, então, achar um lugar para que esses meninos de 16 em diante sejam colocados nesses locais também, sem estrutura nenhuma. Né? Bem ou mal, eles dizem, para adolescente não dá nada. Dá sim. Porque é muito mais maléfico para um adolescente, nessa idade de descoberta do mundo, ficar fechado, do que para um maior de idade. Aí nós temos também toda a estrutura de atendimento dentro do CAS. Não vai funcionar. O que vai acontecer? Que eu acho que seria importante modificar. Trabalhar com a questão do prazo de internação, que hoje muitos juízes, e eu mesma já faço isso, não fixamos um prazo máximo de internação, nós deixamos para avaliação da equipe técnica do CAS. Teve um caso agora em que eu utilizei o prazo máximo, porque era um caso muito específico. E vai de quanto tempo, doutora? Na verdade, ele vai até 3 anos, né? Mas a cada 6 meses o CAS faz uma avaliação. Então, dependendo da situação do adolescente lá dentro, ele pode começar a ter progressão, ter saídas. Então, isso eu acho que seria importante rever essa estrutura, isso seria interessante, mas não simplesmente dizer, não, a partir de amanhã, quem tiver 16 anos pode ser responsabilizado como maior de idade, né? E aí ele vai sim poder ser preso. Aí alguns argumentam, bom, se ele pode votar aos 16, ele pode ser responsabilizado criminalmente aos 16. Eu concordo em tese. Por que eu digo que eu concordo em tese? Porque eu também não acho que aos 16 anos você tenha uma estrutura capaz de discernir com total confiança a questão do voto. Se me perguntassem, a senhora é favorável? Não sou favorável ao voto obrigatório aos 16 anos no momento que você se alista como eleitor. Mas é a realidade que nós temos. Nós não podemos transmudar um direito civil e cidadão por uma responsabilidade criminal e dizer, bom, se ele vota aos 16, ele pode ser preso aos 16. É diferente a estrutura. Sem contar também que o que a gente vê, casos, por exemplo, de casas prisionais hoje no estado superlotadas, né? Aí, se jovens de 16, 17 anos também entrariam nessas casas prisionais, o governo provavelmente não dá conta de toda essa grande demanda. E o que muitos especialistas também afirmam é que, infelizmente, hoje as casas prisionais, as pessoas que entram lá, acabam não saindo de forma que possam realmente voltar para a sociedade como deveriam, de fato. Justamente. E aí eu lanço uma outra pergunta para o ouvinte. Não conheço a integralidade da proposta de emenda, mas a proposta é de se criar centros de cumprimento de pena diferenciados para os menores? A pergunta que eu faço para o ouvinte é, vocês acreditam que vão ser criados? Nós temos hoje, por exemplo, o cumprimento do regime semiaberto, em que o preso sai para trabalhar e volta a dormir no presídio, em que muitas das prisões do Estado não têm albergues, que são os locais adequados para o cumprimento desse tipo de pena. Tá? Muitos cumprem em prisão domiciliar justamente pela falta dessa estrutura. E aí eu pergunto, será que o poder público vai efetivamente construir esses locais, se houver essa previsão? Se não construir, nós vamos colocar esses menores com quem? Aonde? Numa cela de 12, que cabe 5? Essa é a realidade que nós temos que trabalhar. Então, para que mexer numa coisa que tem, ao longo do tempo, evoluído bem? O problema do ser humano é que ele é muito imediatista. Ele quer uma solução para ontem. E nós temos que fazer um investimento na geração de agora para colher os frutos daqui 20, 30 anos. E eu torno a dizer, na minha opinião, é a estrutura familiar que tem que ser, digamos assim, cuidada, né? Nós não podemos pegar esse aqui, tudo bem, azar dele, ele não teve pai, né? Ele vivia na vila, no meio dos traficantes, era vender para os traficantes ou morrer. Ele se viciou no crack, e aí para ele não precisar roubar, ele resolveu traficar. A mãe trabalhava o dia inteiro, ele tinha 15 anos, tinha que ficar com os irmãos menores, e aí a solução para ele era ser preso. A solução não é essa. A solução era ter investido nessa família. É ter oportunizado a essa família coisas que poderiam ajudar a afastar ele do mundo do crime. É transformar as escolas em escolas de turno único em período integral.
Mais do que isso, é transformar essa situação do menor de forma que ele possa efetivamente visualizar um futuro diferente. Que não é essa situação de hoje. Né? O que nós temos aí de realidade? Por que ele tem evasão escolar? Porque a criança e o adolescente levantam de manhã e não tem o que comer. Como é que a gente vai exigir que a criança e o adolescente tenham um interesse de ir para a escola se de noite deu tiroteio na vila e eles não conseguiram dormir direito? Né? O pai bateu na mãe de noite e foi uma gritaria só. Né? O pai chegou bêbado em casa e promoveu confusão. Aí ele levantou de manhã e ele não tinha café esperando ele. Como é que a gente quer que ele vá para a escola? Como é que a gente quer que ele preste atenção? Como é que a gente quer que ele vá lá e se motive? Muitos têm força interna para fazer isso, que eu admiro muito, mas a maioria não tem. Então nós não podemos olhar para os nossos filhos em casa e pensar: ah, mas o meu filho estuda de tarde, ele pega e faz o que tem que fazer, ele tem responsabilidade, mas é que a nossa estrutura é diferente. Então não é trancafiando esses menores que nós vamos conseguir mudar a nossa realidade. É uma situação que começa realmente na família. Bom, eu conversei sobre esse assunto da maioridade penal com a juíza da Infância e Juventude aqui de Carazinho, a doutora Rossana Gelain. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Lado a Lado com a Notícia. Uma boa noite. Boa noite.